Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Horas 36 minutos, Folha no Ar, reta final de hoje, quinta-feira, 28 de agosto de 2025, aqui na Folha FM, 8h36. Você que está chegando agora, está passando aí pelo rádio agora ou pelas redes sociais nossas, estamos ao vivo, seja bem-vindo, obrigado pela companhia. E você que está desde cedo também, obrigado pela sua companhia, seja sempre bem-vindo.
Programa de hoje no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Estamos com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, conversando com o servidor público federal, com o jornalista e produtor rural Edmundo Siqueira. Falamos aqui já sobre o veto do governo Lula, veto de Lula ao PL do semiárido, né, classificado assim, apelidado assim. Falamos um pouco sobre a cultura, né, com os festivais, que foi o sucesso absoluto, que foi o Festival Internacional Goitacá de Cinema, e da FDP, o festival do FDP, né, o Festival Doces Palavras, que foi adiado. E agora a gente fala sobre eleições, projeção das eleições de 2026. Eu peço a você, meu caro Aloysio, para trazer essa pauta aí com o Edmundo, por favor. Lembrando que tem mais a última pesquisa que a gente tem, a Quest, né? É a mesma pesquisa, feita de 13 a 17 de agosto, com 2.004 eleitores de todo o Brasil. Margem de erro 2 pontos para mais e para menos. A mesma Quest, a mesma amostragem que eles primeiro divulgaram a questão da aprovação do governo, na sequência eleitoral, depois a questão jurídica de Bolsonaro, e eu acabei de... depois a mão desde ontem, só que eu não tive tempo para escrever. Mas vou trazer hoje, né, sobre a aplicação da Lei Magnitsky, né, dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, e também sobre a possibilidade de impeachment do próprio Alexandre de Moraes. Logicamente que não sob o ponto de vista jurídico, mas sob o ponto de vista popular, né? Vou estar trazendo mais tarde esses números e análise. Mas, Edmundo, vamos lá. Vou começar de cima para baixo, né? A eleição que domina mesmo é a presidencial, né? Em 2024, por exemplo, os Estados Unidos elegeu também governadores, senadores, deputados, mas todo mundo só falou de Trump e Câmara, né? É que puxa, que mais chama atenção. Lula, ele vinha... Porque pesquisa aquela coisa, pesquisa não é bola de cristal, né? Não serve para jogar na Mega Sena, mas pesquisa aponta tendência, né? E é inequívoca nisso, pesquisa séria é inequívoca nisso. A fulano está crescendo, está estagnado ou está caindo, né? E aí, quando os movimentos ocorrem, você tem que buscar nas faixas para ver onde esses movimentos se deram e tentar fechar o diagnóstico do motivo, né? Lula vinha, desde dezembro do ano passado, no viés de queda, em todas as pesquisas. Isso durou de novembro, dezembro do ano passado até maio desse ano. Não, até junho desse ano, desculpa. E a eleição parecia, para quem conhece a pesquisa, muito encaminhada para o nome da centro-direita. Tudo apontava isso, né? Aí veio, né, Donald Trump, em 9 de julho, uma carta endereçada a Lula, ameaçando taxar o Brasil, como de fato cumpriu a ameaça, né? Embora tenha botado quase 700 itens de exceção, mas cumpriu parte da ameaça de taxar o Brasil 50%, o que não é novidade, ele fez isso com todos os países do mundo, a taxação. Mas no Brasil ele colocou um critério inédito. Caso o Lula não interferisse no julgamento de Bolsonaro no Supremo para livrar Bolsonaro do que ele, Trump, chamou de perseguição política, entre aspas. E a partir daí, isso foi 9 de julho, já as pesquisas de julho, feitas tanto a Atlas Intel, quanto Datafolha, quanto a própria Quest, ali de julho, logo depois da carta, e isso confirmado agora de maneira mais cristalizada em agosto, são inequívocas ao apontar a reação de Lula, né? Ele, por exemplo, só para sintetizar, ele na Quest, a Quest antes de julho, ela foi feita de 29 de maio a 1º de junho. Então, ela é mais de maio, são 3 dias, 29 e 31, né? Mas ela também pegou um dia de coleta em junho. Lula empatava, tecnicamente, nas projeções de segundo turno,
contra nove nomes da direita presidenciáveis, né? E ele abriu sobre todos eles para fora da margem de erro em julho e aumentou essa diferença em agosto, né? Como é que você vê essas pesquisas e esses movimentos que parecem ser inequívocos? A reação de Lula, como você bem trouxe, é aquela coisa de novo da virtude e fortuna, né? Lula, inequivocamente, é um político sortudo, né? O acaso, né, que protege ele enquanto ele está distraído, né? É aquela coisa da estrela mesmo. Infelizmente, inequivocamente, ele tem essa estrela. E a tendência é que, bom, me parece que está pintando aí, pelas pesquisas e pelo próprio movimento político que eu tenho visto, um Lula e Tarcísio, né, na eleição. Claro que falta bastante tempo, mas eu acho que o Centrão, existem analistas políticos que já falaram isso, mas não é novidade, mas enfim, eu acho que o Centrão e a centro-direita e muitos partidos ali desse campo têm visto no Tarcísio a opção mais viável, e acredito que, olhando do prisma desse campo, eles estão certos. Acredito que seja a opção mais viável do campo. Agora, diferentemente da esquerda, a direita tem vários nomes, né, disputando. A esquerda acho que só tem me parece só o Lula mesmo. Então, assim, ela depende da performance, né, como o Luiz falou, do pai Lula. Se você me permite, só para ser fiel aos levantamentos, o único nome de esquerda pesquisado e não pontuou bem, além de Lula, é Ciro Gomes. Que não é bem de esquerda, né, mas, enfim, embora seja, na minha visão, um bom candidato. Mas ele vai ser candidato ao governo do Ceará, salvo engano, né? Pelo menos é o que está desenhado. Mas, assim, você vê essa falta de nomes da esquerda, né? E vê na direita uma disputa tanto familiar, né? Dali do clã Bolsonaro, que pretende colocar um sobrenome Bolsonaro na próxima campanha, e por isso até critica os outros nomes, né? O próprio Tarcísio, o beliscoso Zema, né, tantos outros nomes que aparecem nesse campo da direita, porque eles acreditam que um nome Bolsonaro, um sobrenome Bolsonaro em 26, garantiria a própria anistia. E você pode perceber que o próprio Tarcísio, ele tem falado muito pouco de anistia, né? Ele abrandou o discurso na anistia, abrandou o discurso em temas mais polêmicos, então acho que está tudo se preparando para que ele seja o candidato, né, de 26, desse campo, né, e eu acredito que o campo da direita, da centro-direita, vai centralizar os seus esforços em um nome só, e esse nome, tudo está parecendo ser Tarcísio, e desenhando um Lula Tarcísio aí na próxima eleição. A eleição é perto, no sentido político, né, de decisão política, mas está longe, né, no sentido de acontecimento. Né? Tudo pode acontecer, inclusive nada, mas acho que tudo se desenha para isso. E nesse caso, eu acho que se for um Lula Tarcísio, nessa condição de polarização efetiva que a gente vive hoje, né, que sua decisão política define a sua identidade, né? Se você vai votar em Lula, você acaba sendo taxado como uma identidade específica, né? E muitas vezes não é uma decisão puramente racional e não emocional, mas nesse campo que a gente está vivendo hoje, esse quadro da história, a sua decisão política vai definir muito a sua identidade. Então, nessa polarização afetiva que vivemos, 30%, 40% já definiu o seu, 30%, 40% já definiu para um lado e para o outro. 30%, vamos falar grosseiramente os números, né? 30% não vota em ninguém do campo da centro-direita e 30%, 40% não vota em ninguém do campo da esquerda. Quem vai decidir a eleição, assim como eu acho que decidiu na última, vai ser esse meio de campo. Vai ser o público que votaria em um ou no outro e vai tomar a decisão de acordo com o que está acontecendo no país. Então, assim, a economia vai definir muito. Eu acho que se estiver bem, esse público que pode votar em um e o outro, ele vai decidir pelo Lula. Isso vai mudar a balança ali. E se a economia estiver mal, acho que esse público vai decidir pelo Tarcísio. Então, acho que, no meu ver, são duas questões que vão pesar muito na eleição.
presidencial? É segurança pública e como vai estar a economia. Eu acho que a economia sempre pesa na eleição, mas é um público que está vendo e está sendo massacrado de informações quanto a isso, que o governo é perdulário, o governo Lula ele gasta mais do que arrecada, que ele não é responsável com as contas públicas. Em certo sentido tem até razão, mas essa ideia vendida e essa narrativa, a palavra da moda aí, ele vai ser muito presente, eu acho, na eleição. Então, se o Tarcísio moderar o discurso e ter um discurso de que ajuste fiscal, de controle orçamentário, de incentivo ao pequeno empresário, ao cara que está produzindo, enfim, esse discurso mais centro-direita, né? Eu acho que a probabilidade de ser bastante apertado, como foi na última, essa eleição. Agora, ainda tem 13 meses, né? 13 meses. 13 meses para a eleição. 13 meses, para ser mais preciso, e 6 dias. 13 meses. Agora, outra coisa que eu acho que vai influenciar vai ser quanto de influência trumpista e americana vai ter nessa época. Porque se o Trump esquecer a gente, eu acho que vai ser quase influência nenhuma, mas se continuar esse tom beliscoso, ele vai, citando o Zema, o filósofo Zema, ele vai influenciar bastante esse público que pode votar em um no outro, porque, queira ou não, o Tarcísio vestiu o boné do MAGA, né? O Tarcísio tem toda essa visão aí de pró-Trump. Então, se você pega uma pessoa democrata, né, de essência, ela não vai aceitar um candidato assim. Só para fazer alguns apontamentos. Eu, na verdade, eu fui colocar Ciro e eu tenho que colocar também Haddad, porque há cenários para Haddad, mas assim, Ciro entra em teste de alguns cenários, de primeiro, segundo, sobretudo primeiro turno, Ciro entra, até porque ele foi candidato na última eleição, né? E alguns cenários trocam Lula por Haddad. Alguns cenários. Então, são 2 nomes, para ser fiel às pesquisas, né, que foram testados, né? Ciro, em simulações de primeiro turno, não pontuando bem, com Lula candidato à reeleição, e cenários de primeiro e até alguns de segundo turno com Haddad no lugar de Lula. Foram testados esses cenários. Nenhum deles performou como Lula, né? nem perto disso. A outra coisa, Edmundo falou, todas as pessoas também são inequívocas a mostrar isso. Dá quase exato, tá? Na margem de erro é a mesma coisa. 30, 30 e 30. Né? Aí os 10 restantes variam entre franjas desses 30. 33, 32, 34. Bolsonarista, que não é bolsonarista, mas vota em Bolsonaro como opção a Lula. Lulopetista e não lulopetista, mas de esquerda, que vota em Lula como opção a Bolsonaro. E o outro terço que está ali entre os dois. E também todos os analistas políticos, todas as pesquisas mostram que é esse centro, que não tem um nome próprio, né? Ele migrou para Bolsonaro em 2018, definiu a eleição de Bolsonaro, por antilulismo, e o antibolsonarismo se tornou mais forte que o antilulismo por pouco, e esse mesmo eleitor de centro migrou para Lula e deu a vitória a Lula para a menor margem, até hoje, da história do segundo turno brasileiro, que passou a existir a partir da Constituição de 88, então passou a valer a partir da eleição presidencial de 1989, né, 1,8 pontos que Lula venceu, 1,8 ponto que Lula venceu o Bolsonaro, a menor margem, até hoje já registrada em segundo turno. Mas, Edmundo, para sair do nacional aí para governador, senador, deputado, então é o seguinte, conversando com você, eu não cheguei a escrever sobre isso, que hoje me arrependo. Mas conversando com você, com o Nogueira, com o Cristiano, com gente que conversa com pesquisa, William, Murilo, estava muito encaminhada a eleição, parecia estar muito encaminhada para Tarcísio. Parecia. Ela parecia tão queimada para Tarcísio como em 2018 teve para Ciro. O cavalo passando selado. Vem Trump e muda o cenário, né? E mudou de fato o cenário. E de fato, como o Edmar Baixa definiu, nos pais do Real, Lula nasceu com a bunda virada para a lua, né? Agora, assim,
vamos usar exemplo empírico. Trump assume em janeiro o novo mandato. Né? Quando ele assume em janeiro, 2 países continentais como o Brasil, a saber, Austrália e Canadá, que são de colonização britânica e herdaram o sistema parlamentar, não a questão do rei, mas o sistema parlamentar de governo dos britânicos, tinham eleições marcadas para o primeiro semestre desse ano. E ambas, os conservadores de Canadá e Austrália, tinham ampla vantagem. No Canadá, eles tinham 20 pontos de vantagem. 20 pontos de vantagem, num país do tamanho do Canadá, que é o segundo maior país do mundo, só perde para a Rússia, volta a dar com pau. As pessoas não têm ideia de que seriam 20 pontos numa eleição. Né? E Trump assume em janeiro. Em fevereiro, não só tarifa, como ameaça anexar o Canadá, que é um país vizinho, né? E o resultado foi que esses 20 pontos foi igual castelo de areia quando vem a onda, né? Erodiu rapidamente e Mark Carney foi eleito progressista, né? Sucessor do Justin Trudeau, foi eleito primeiro-ministro. Assim como ocorreu também na Austrália, né? A vantagem dos conservadores se erodiu rapidamente após as ações de Trump e os progressistas ganharam também. Só que no Canadá e na Austrália, estamos falando de meses. Canadá, por exemplo, Trump assume em janeiro, fala as besteiras em fevereiro, a eleição é em abril. Se nós tomarmos como 9 de julho a carta, né, que é o que muda o cenário brasileiro, para 4 de outubro, estamos falando de 14 meses. Ou seja, há tempo hábil para, assim, usando uma figura bem primária. Você está parado num lago, joga uma pedra no leito do lago. A onda de impacto ela vai se espargindo, ela alcança a margem do lago, ela volta. Né? Isso é físico. Né? E, quer dizer, há tempo hábil para isso acontecer com Lula. Eu não estou dizendo que vai, e quem disser que vai ou que não vai está mentindo. As pesquisas que vão dizer isso. Mas tempo existe, né? E há quem aponte que se o primeiro tempo desse jogo, desse embate Estados Unidos e Brasil, é favorável a Lula, o segundo pode ser desfavorável, né? E que essa recuperação de Lula pode ser um voo de galinha. Como é que você vê? O movimento de onda que você bem definiu aí na sua analogia, a tendência é isso acontecer. Mas, o que eu falei, eu acho que vai precisar muito de entender quais serão os movimentos trumpistas, né, daqui para frente. Porque ele é um político extremamente imprevisível, né? Então, existem todas as possibilidades que podem acontecer ali, mas eu não acredito, olhando o cenário de hoje, tentando analisar um pouco, até prevendo um pouco o que vai acontecer, eu não acredito que isso vai prejudicar o Lula no sentido eleitoral por aqui, não. Eu acho que a onda vai bater na margem e vai ficar. Não acho que isso vai reverberar negativamente. Agora, a depender, claro, do que o Trump vai fazer. Agora, eu não vou resistir, não. Eu vou fazer, enquanto bancada aqui, eu vou fazer uma pergunta a Luiz. Eu vou voltar um pouco à bancada. Boa. Eu estava querendo saber da Luiz já há um tempo em relação a isso. Desculpa o tempo, você vai dar tempo de responder, mas o Tarcísio, a Luiz, ele pegou o bonequinho do Bolsonaro e balançou esses dias aí, né? Me lembrou muito o Haddad na eleição de 18, de poste e tal. Bolsonaro possivelmente vai ser preso. Você acha que essa visão de poste de Bolsonaro vai definir a eleição, se for Lula e Tarcísio? E outra pergunta, os precarizados no Brasil, que são o pessoal que trabalha por conta própria, né? É esse público que vai definir a eleição, no sentido de que Tarcísio tem essa visão de homem empreendedor, né? De pai empreendedor, alguma coisa assim? São duas perguntas, né? Eu acho o seguinte, Tarcísio, qualquer nome da direita, do centro à extrema, é um dilema. Ele não chega ao segundo turno, talvez não chegue ao segundo turno, sem os votos do Bolsonaro. E certamente não vence o segundo turno sem os votos do Bolsonaro. Dificilmente chegaria ao segundo turno sem os votos do Bolsonaro e certamente não vence contra o candidato
como Lula, não, sem sombra de dúvida, não vence o voto Bolsonaro. Né? Então, o dilema. Até quando você vai para esse apoio? Essa é a questão. Né? Essa questão. Trump se tornou figura tóxica na eleição. Exatamente como ocorreu no Canadá, ocorreu na Austrália. Trump se tornou figura tóxica. Até brinquei ontem com o Serafine, aqui, o pessoal no estado do Rio de Janeiro, deputado estadual, falei, Serafine, olhando para essas pesquisas, começa a achar que Trump é petista, pessoalista infiltrado, porque não é possível. Ele riu, não é nosso, não. Eu falei, eu sei, eu estou brincando, mas eu acho que nenhum petista, nem o próprio Lula, teria o poder de mexer nessas pesquisas como o Trump mexeu. Né? Sinceramente, se eu tivesse que, na minha experiência empírica com pesquisa, eu só vi isso uma vez. O avião de Eduardo Campos. Ali mexeu muito. Estava Dilma liderando, a essa segunda, Eduardo Campos terceiro. Em 2 dias, Marina passou a liderar a eleição, que era a vice dele, assumiu a candidatura. É o único impacto que eu me lembre semelhante ao de Trump, né? Nas pesquisas. E as pesquisas mostram também, sobretudo da Quaest, que além do impacto de Trump, houve outra coisa, a sensação do eleitor de que o preço dos alimentos parou de subir, ou até diminuiu em alguns casos. Isso também, alguns economistas falam sobre isso. Isso foi possível por quê? Porque o cara que ia vender carne para os Estados Unidos, e vender manga, e não teve mais como vender, porque se ele vender por 50% a mais, ele dá dinheiro, em vez de ganhar, ele perde dinheiro, ele teve que, às pressas, reconduzir o boi já batido e a manga já plantada para o mercado interno. Adam Smith, oferta e procura. Se você tem muita oferta, baixa o preço. Então, esse primeiro momento, por conta disso, é favorável ao Lula. Como você falou, economia, isso pode não ser daqui a 6 meses. Percebe? Isso muitos economistas falam. E tem muita lógica o raciocínio, né? Então, até onde o Tarcísio está disposto para ir para o apoio de Trump e o quão tóxico o apoio de Trump vai ser? Quem disser que sabe está mentindo. Só as próximas pesquisas vão dizer, entendeu? Agora, qualquer candidato da direita, do centro-extrema, vai se deparar com esse dilema. E ele talvez seja insolúvel, né? Agora, o que vai definir isso são as próximas pesquisas dos próximos meses, né? Eu, sinceramente, não apostaria que sim nem que não. Em nenhuma das duas coisas. Ambas podem acontecer. Agora, acho assim, por que Marina não ganhou em 2014? Era para ganhar aquela eleição, porque era muito longa a campanha. A campanha encurtou de lá para cá. Então, deu tempo de vir a onda Marina, bater na margem do lado e retornar. Ainda que com fake news de Dilma, enfim, voltou. E Marina acabou indo para o segundo turno. Passada não só por Dilma, como por Aécio. Esse tempo, eu não estou dizendo que vai acontecer isso com Lula, mas esse tempo existe para acontecer. Eu não sei se vai acontecer, mas existe tempo para acontecer, tempo que não houve no Canadá e na Austrália. Eu acho que respondi a sua pergunta. Sim. Então, já que nós estamos fazendo aqui meio que uma mesa redonda, um painel aqui entre nós, né, entre Edmundo, que foi titular dessa bancada, e é sempre bem-vindo, você, Luiz. Vou fazer uma pergunta a vocês dois, cara. E acho assim interessante, eu tenho um ponto de vista, quero ouvir de vocês dois e queria entender do pensamento lógico, né, claro. O maior problema da direita é Bolsonaro? E aí eu coloco o problema e explico. Se a direita se aproxima de Bolsonaro com os problemas que ele tem, o Bolsonaro, independente de ser preso, ele já não pode ser candidato, está inelegível, é fato. E se a direita se aproxima dele, ele não apoia Tarcísio, ele não apoia Ratinho, não apoia Eduardo, ele quer um provavelmente parente dele.
nunca anunciado por ele, mas mais, talvez, pela própria tendência ser a esposa, a Michele. E se a direita se afasta dele, perde o voto dos bolsonaristas, que talvez daquele 1/3 que vocês colocaram aqui, seja ali metade, 15% dos 30%, aí eu quase dando uma de Dilma aqui. Ou seja, o mal da direita hoje é Bolsonaro? Eu começo com você, o Edmundo. Luiz Nogueira, o Bolsonaro... Quem dera, uma honra para mim. Não tenho mais cabelo, não pinto, eu não sou produtor rural nem garoto Kibe digital. Olha lá, ó. Pra que você foi fazer isso? Garoto Kibe que pinta o cabelo. Eu tava com saudade de falar isso. 2 contra 1 aí é brincadeira. Daí só pinta o cabelo, a barba não. Não tem barba. Eu acho que muitos aqui sabem, que estão ouvindo, enfim, sabem minha posição sobre o Bolsonaro, né? Minha opinião e tal. Mas ele, inegavelmente, é um líder carismático. Ele, inegavelmente, tem voto, e bastante. Então, a sua decisão de voto vai ser predominante. Então, assim, o problema da direita não é Bolsonaro. O problema da direita é convencê-lo a apoiar um nome, né, único para esse campo. Agora, o Bolsonaro, eu acho que ele não é um estrategista, não é alguém inteligente, pelo contrário, né? E eu acho que ele faz muito de coisa de improviso e tal, e ele quer alguém com o sobrenome dele na presidência para nicheá-lo, né? Então é muito de interesse próprio, né? Ele não consegue ver o todo, não consegue entender as dinâmicas políticas mais complexas. Eu acho que ele não consegue entender nem as dinâmicas políticas simples. Então eu acho que a sorte do campo progressista é esse tipo de capacidade intelectual do Bolsonaro. Agora, que ele inegavelmente é um líder carismático, eu sempre carrego para o lado da psicanálise. Eu acho que ele é um pai autoritário que muitos tiveram e vê aquilo ali como uma coisa de aceitar tudo que ele vai dizer. Mas eu acho que a única possibilidade que ele vai ter é de apoiar alguém como Tarcísio para a sua próxima eleição. Ele não vai ter outra questão. Porque as pesquisas vão apontar tudo para isso. Me parece que vai ser assim. Então, eu acho que não vai ter alternativa para ele. E uma vez que ele apoie esses votos bolsonaristas raiz, né, vai depender da sua chancela, né, da sua bênção. Mesmo preso. E essa visão de Marte vai piorar a coisa no sentido do bolsonarista radical. Então, a sua decisão enquanto personagem político vai ser determinante, independente dele preso ou não. Mas eu acho que ele não vai ter escolha. A própria dinâmica política vai exigir que ele se posicione a favor do candidato único de direita aí nos próximos meses. Luiz, o que você acha? Só agregar algumas informações, eu ia falar isso na última intervenção, o Edmundo acabei esquecendo. O Centrão já fechou, Tarcísio vai ser seu nome. Laura Jardim deu isso, o jornalista que não dá barriga, todas as fontes que eu consultei, do União, do PP, do PSD, que eu consultei, isso está precificado. Tarcísio é o candidato a presidente da República do Centrão para 2026. O que isso significa, Luiz? Talvez nada. Foi Alckmin em 2018, Alckmin não decolou. Então, você tem exemplo que sim, que não, né? Agora vai ser Tarcísio, né? E todas as pesquisas mostram, diferente do que foi Alckmin em 2018, que Tarcísio é um nome muito competitivo. Todas as pesquisas mostram isso, né? Tarcísio só fica atrás, em alguns casos, na frente. E é engraçado, Tarcísio, se olhar ele, nas simulações, ele tem um desempenho inferior ao de Bolsonaro e de Michele no primeiro turno, mas igual ou superior no segundo. Porque Tarcísio tem a possibilidade de atrair esse voto de centro, que eu já me referi aqui, que vai definir o 2018 ao migrar para Bolsonaro, definiu o 2022 ao migrar para Lula. Tarcísio tem a possibilidade, por ser menos radicalizado, de atrair esse voto de centro, que certamente Bolsonaro e Michele não têm. E nenhum outro Bolsonaro teria, mesmo o Flávio, que é o mais, digamos, pragmático, né, do clã.
Então, eu acho que a grande chance de Tarcísio reside nisso, nessa possibilidade de atrair esse eleitor de centro. O que torna ele, a meu ver, um candidato mais competitivo que o próprio Bolsonaro ou do que Michele. Porque, tipo assim, se você olhar também pesquisa, Quais fez em alguns estados, cara, é de cair o queixo. Se você olhar a aprovação de Caiado em Goiás e a aprovação de Ratinho Júnior no Paraná, estamos falando de aprovações superiores a 80%. Pô, Lula não teve isso no auge. Não teve 80%. Garotinho em Campos, no primeiro governo, não teve isso no auge. Caiado passa de 85% de aprovação. E posso dizer porque conheci Goiás. É um estado muito bem administrado, tá? E aí não vai nenhuma concordância ideológica com Caiado. Estou falando de gestor. Né? É um estado muito bem administrado, Goiás. Paraná, eu tive há muito tempo, né, antes de Ratinho assumir. Também já fui Curitiba, eu não rodei Paraná. O Goiás eu rodei boa parte de Goiás, né? Muito bem administrado o estado. Agora, são estados que você pode ter 100% lá, não quer dizer muita coisa. Porque são estados pouco influentes em termos nacionais e pouco populosos. Né? Tarcísio é favorito à reeleição em São Paulo. Ele não tem aprovação de Caiado em Goiás, não tem aprovação de Ratinho Júnior no Paraná, mas é São Paulo. É o coração econômico do país. É a locomotiva que puxa o país. São Paulo está para o Brasil como a Alemanha para a União Europeia. Como a Califórnia para os Estados Unidos. São Paulo puxa o país. Então, é uma caixa de ressonância muito grande, entendeu? Em relação à sua pergunta de Bolsonaro, Nogueira, mas, assim, hoje o candidato é Tarcísio, tá? Hoje é Tarcísio. Não vai se falar isso publicamente por respeito a Bolsonaro, porque não quer perder o dele, mas tá posto. E está aceito por Tarcísio, inclusive. Tanto é que já existe um trabalho forte da esquerda de tentar desconstruir o nome do Tarcísio. Só... Essas mesmas fontes, Nogueira, apontam que Lula já sabe que vai enfrentar Tarcísio. Entendeu? Agora, em relação a Bolsonaro, eu acho o seguinte, eu concordo com o Edmundo, assim, todo mundo sabe, acho que o que eu penso sobre Bolsonaro, sobre o bolsonarismo, né, eu já escrevi, já falei, enfim, sou muito crítico, eu acho, enfim, a disrupção cognitiva que está atrelada ao bolsonarismo, né, em eleger como inimigo imprensa, artista, ciência, vacina, entendeu? Eu não... assim, pessoa física, Aloysio, eu tô com o Cid Gomes. Bolsonaro apoia, eu não voto. Agora, eu sou capaz, como analista político, de botar isso na minha caixinha pessoal e enxergar a eleição. E de ver que Tarcísio com apoio de Bolsonaro é muito competitivo. Embora eu não vou votar em ninguém com apoio de Bolsonaro. São duas coisas diferentes. O problema é que as pessoas confundem as duas coisas. Agora, eu concordo com o Edmundo, quer dizer, não tem nem que concordar, não é opinião, é um fato. Bolsonaro é um líder muito popular. De uma resiliência que talvez nem Lula tenha tido quando foi preso. É impressionante a resiliência do eleitor de Bolsonaro. Né? É um negócio impressionante. As ruas... Não adianta você argumentar, a conversa não se dá por argumento racional. Né? E se dá muito por oposição a Lula. Mas e Lula? O cara não defende Bolsonaro, ele quer dizer que Lula seria um pouco pior, entendeu? Enfim, mas sem sombra de dúvida, Bolsonaro preso, deve ser condenado e preso no mês que vem, como a Folha adiantou desde março desse ano, né? Com base na proibição de juristas. Não comemoro isso, não comemoro a prisão de ex-presidente da República. Acho um desserviço civilizatório você fazer isso. Né? Ainda que eu acho que no caso dele seja justo, mas também vejo muita... assim, vamos falar sério? O Edmundo está falando direito agora. Quanto tempo, em média, leva uma ação penal no Supremo? 3 anos. 2 anos e 4 meses. Da oferta da denúncia de Bolsonaro pelo MPF e do aceite da denúncia pelo Supremo até setembro, estamos falando de quantos meses? 4.
Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses. 6 meses. Ou seja, você não precisa ser nenhum gênio da matemática e nenhum jurista para ver que tem uma coisa diferente. Da mesma maneira que foi com Lula. Quando o Lula foi preso, valia o cumprimento de pena após condenação em segunda instância. A média do TRF4, que é o que endossou a condenação de Moro, da primeira instância, foi muito inferior à média. O tempo foi muito inferior à média do TRF4. Claramente, se agiu em 2018, o judiciário agiu em 2018 para tirar Lula da disputa e, sim, está agindo para tirar Bolsonaro da disputa agora. Está agindo, sim, de maneira dolosa, arquitetada. Isso não quer dizer que Bolsonaro não tenha culpa, no meu entender como ele tem. Sobretudo das ações de novembro e dezembro do ano que perdeu a eleição. 8 de janeiro é mais circunstancial, né? Mas punhal verde e amarelo, tudo ele sabia. Isso aí está mais que comprovado. Não é só delação de Mauro Cid, é uma opção de evidência. Impressão no documento, enfim. Testemunho de generais. Agora, qualquer pessoa, Nogueira, que chegue num aeroporto, porque o negócio eu não esqueço, eu estava em 2010, eu estava voltando de uma viagem à Itália que eu fiz, o Roma tinha contratado Adriano, imperador, que tinha sido ídolo pela Inter de Milão, né? Rapaz, parou o aeroporto, o Fiumicino, que é um aeroporto de Roma, um aeroporto enorme, parou para ver Adriano chegar. Adriano estava no auge ali em 2010, né? Bolsonaro e Lula a mesma coisa. Quando os caras chegam, os caras reúnem a multidão. Você enxergar isso, tem que ser cego, né? Enfim, só que eu acho que o gênio que Bolsonaro tirou da lâmpada vai dar um trabalho louco para voltar, né? Quer seja para falta de prurido moral de assumir determinadas posições anti-humanistas, quer seja pelo orçamento secreto, pelas emendas do Legislativo. Tirar esses dois gênios da lâmpada é muito menos difícil do que colocar eles de volta. E o Brasil vai ser ressentido disso por muito tempo. Mas para terminar, 9h14, Edmundo, rapidinho, governador, senador e deputado. Governador, acho que o Eduardo Paes lidera as pesquisas muito amplamente, né? Mas do mesmo jeito que a eleição a presidente falta bastante tempo. Eu acho que temos uma carência grande de nomes no Estado. Temos alguns nomes locais aqui, né? O próprio prefeito Vladimir, o Bacelar. Mas eu vejo o Eduardo Paes com plena capacidade de manter esse favoritismo até a eleição. Porque ele é assim como falando de outros políticos, muito carismático, embora essa visão muito de capital, né? Ele é muito cariocão mesmo, carioca de coisa, mas a campanha apoiada por Lula, a campanha grande que parece ser a opção ali do Eduardo, eu acho que vai fortalecê-lo bastante para ganhar o Estado aí com muita facilidade. A não ser que algum evento específico mude o cenário, mas eu não vejo, politicamente, não vejo mudança significativa nesse campo, não. E senador, acabando o tempo, tem que ser sucinto, mas... Flávio, mais um? Hã? Flávio, mais um? Flávio, mais um. Parece que o governador, né, eu ia falar o apelido dele aqui, não vou falar, não. O governador... Cláudio Castro? Cláudio Castro seria o segundo nome. Exatamente. O segundo nome seria o Cláudio Castro. Me parece ser uma estratégia equivocada, não sei. Eu acho que o segundo nome vai ser alguém progressista, porque o Rio, ele é muito antagônico, é muito complexo de se entender. Benedita pontua bem, tá? Então, até para a sua história. Eu acredito que vai dar aí Claro que o bolsonarista aí... Desculpa, tem uma política de Campos, Clarice também, que pontua bem. Sim, mas acho que o Flávio é pulo de 10, o Flávio não tem o que falar.
é um estado extremamente bolsonarista, né? Bolsonaro não é do Rio, de São Paulo, mas é um político que construiu sua carreira no Rio. E acho que é um estado extremamente bolsonarista, acho que vai dar Flávio, sem dúvida, até pelo apoio do pai e tudo. Ele quer o filho no Senado. Mas eu acho que o segundo nome vai ser a Benedita, ou alguém ali com esse perfil, porque não vejo Cláudio e Flávio, não. Acho que o cenário vai ser ali tudo indica a Benedita, né? O Rio tem essas dualidades, essas complexidades, e vai ter gente aí, bastante gente apoiando, ou não querendo que o Flávio seja o único representante do Senado no Rio. Outro nome também que aparece nas pesquisas é de Molon. O Molon teve uma boa votação no último, né? O Clarice também. São nomes, logicamente, competitivos, mas aos olhos de hoje, eu enxergo Cláudio e Benedita. Flávio e Benedita, né? Flávio e Benedita. E deputado federal estadual, para terminar? Essa não tem nem, assim, não dá nem para ter pesquisa em relação a isso, né? Não. Acho que nem tem. É muito difícil, mas é muito difícil. Vai depender dos arranjos, né? Se o Eduardo vai ser candidato, vai. Então vai ser um arranjo específico. O próprio nome para o Senado vai arrastar alguns nomes para deputado, enfim. Vai depender muito do cenário construído. Acho que o próprio candidato a deputado espera que esse cenário se consolide para ser o escolhido, né? Vou fazer a afirmação, se você concorda, discorda, por quê? Na minha opinião, como analista, Marquinhos Bacelar, se o Rodrigo for para o TCE ou mesmo para governador, está eleito estadual. Sim. E se for Vladimir Tassiano, está eleito um ou outro federal. Isso... Sim, daqui os nomes concordo, realmente. Daqui os nomes seriam esses. Quer depender também do cenário, mas são cenários que, como você falou, do Bacelar, um ou outro não mudaria esse fato dele possivelmente ganhar a eleição, né? Estadual. Fazer o irmão estadual. Fazer o irmão estadual. Pela força política que tem. Faz fácil. Só desculpa, Nogueira, porque ele não pode ter um terceiro mandato como presidente da LERJ. Uhum. Ninguém pode, aliás, né? Desculpa, Nogueira. Não, perfeito, você está perfeito. Eu só acrescentei aqui que faz fácil. Agora, tem essa questão de presidente da República, são 9 e 19. Tem um outro fator que a gente não sabe, e aí é aquela história do imponderável. Se o Lula não puder ser candidato, de novo... Entrega para Tarcísio. Entrega para Tarcísio. Que, aí é uma opinião pessoal também, como gestor, e até mais como ministro, talvez, do que como governador de São Paulo, que tem menos conhecimento das suas ações como um todo, mas como ministro tem uma passagem muito positiva e era um dos comentários que a gente fazia muito aqui. Salvava ele, Tarcísio, e aquela ministra da Agricultura, Maria Tereza, não é? Que hoje é senadora, se não me falha. Bons quadros. Inclusive, é bom lembrar sempre que Tarcísio ascendeu na vida pública como diretor-geral do DENIT do governo Dilma Rousseff. Com boa passagem. Então, assim, porque às vezes as pessoas não se preocupam em lembrar disso, tem memória curta, não sei, mas a gente que está no dia a dia da política e da coisa, a gente acompanha. Sabe das intervenções dele como ministro, repito, não como governador, e ele tem usado isso muito bem no seu discurso. Uma hora ele fala, dá uma beliscadinha no discurso de nacional, outra hora ele levanta o bonequinho de Bolsonaro, então quer dizer, ele está... Já acenou bandeira, falou da necessidade de diminuir o Estado, que é uma maneira tipicamente liberal, né? E já... A Faria Lima no Centrão. Boa, Faria Lima. Faria Lima o nome deles. Conversa bem com ele, Tarcísio não é um moderado, eu não vejo ele como moderado, mas se ele conseguir manter a visão que ele tem de moderado, é um nome extremamente competitivo. Uma coisa que eu acho, uma coisa que sim. É uma visão que ele consegue entender, né? E aí, no outro lado, ele vai lá na Faria Lima, como a Luiz disse, mas do outro lado ele vai lá e garante a absolvição, a liberação aí de Bolsonaro. A anistia que eles todos eles querem. Pelo menos dos filhos, né, querem. Gente, 9h21, fechamos? Como é que é aquele fizeram uma mixagem, né?
Ô Trump, liberta meu pai. Ele não tem uma limitação, como é que é, João? Do Lula ou Bolsonaro? O Bolsonaro, não, de Lula falando. Pedindo para. Lula é muito pior. Não, mas ele falou, ele foi num evento, não foi que ele falou foi, assim? Foi. Sabe que ele fala como ele disse, o Trump, libera meu pai, Trump. Por favor, Trump. Ele fala Trump, né? Muito legal. E Bolsonaro com o Xandão foi como? Hã? E Bolsonaro com o Xandão foi como? Rapaz, o Bolsonaro parece que ele tá estudando ainda se vai no julgamento, né? Ele for, vai ser engraçado as fotos. Não sei se ele vai poder falar. Como é que foi ele convidando o Moraes para vice? Como é que foi? Aquilo foi engraçado também. Ele falou, olha só, você aí, você daria um bom vice aí nessa coisa da minha campanha aí, tá ok? Bicho, é igualzinho, cara. Alexandre, eu declino. Eu não tô vendo a imagem de vocês, não fechei aqui só para poder ouvir, só ficar ouvindo. Se fechar os olhos, é Bolsonaro falando. Olha aí. Nogueira, olha só, Nogueira, você não pode fazer isso daí não, pô. Aqui, depois você tenta Zema, que você imita... Não, pelo amor de Deus. Não, mas se bem que comparando a capacidade cognitiva de um de outro... Ele não, e você vai muito bem aí por esse lado da direita. Vou. Quando eu tô de carro, eu faço curva pra direita, entendeu? Daqui, ó, um abraço. Tem uns comentários aqui, não sei se vocês viram aí no Face, mas rapaz, eu não teria problema de não ser de direita, não, mas não sou um liberal social. Agora, o que não pode a gente demonizar quem é de direita. Talvez um bolsonarista, mas de direita não. Não problema nenhum, cara, ser de direita. Tem aqui Ricardo Antônio que está questionando que a resiliência de Bolsonaro, perguntando, ele é um covarde, um medroso. Os números são diferentes, né, das opiniões. O Carlos Augusto também. Não. No Face. Carlos Augusto. Pra mim não tá aparecendo, não. Renova e atualiza aí, de repente, pode ser isso. Carlos Augusto Souto de Alencar coloca aqui vários comentários, intervenções aqui durante as falas do Edmundo, falando sobre o clima, falando sobre a cultura. Enfim, né, bem interessante. Mas o nosso tempo acabou, infelizmente. Você quer que eu leia aqui o comentário do Ricardo Antônio, Luiz? Por favor, que eu não estou vendo. Ele diz aqui, ó, ele é pertinente ao seu comentário, né, que você falou que Bolsonaro é uma das maiores resiliências da política brasileira atual, talvez até maior que Lula, né? Resiliência de Bolsonaro? Ele pergunta. Ele é um covarde, medroso, afirma. Basta lembrar a ida para a embaixada da Hungria, o comportamento diante de Alexandre de Moraes, entre outros. Está mais para uma mistura de teimosia e estupidez. Olha só, quando eu falei resiliência, quem fez o comentário, perdão? Não... Ricardo Antônio Machado Alves. Ricardo Antônio Machado Alves, assim, quando eu falei em resiliência, eu não me referi a Bolsonaro, me referi ao eleitor de Bolsonaro. Né? Particularmente, eu concordo que ele seja um covarde. Como particularmente, eu acho que Dilma é uma mulher muito corajosa. E particularmente, eu acho que ambos foram péssimos presidentes. Cara, eu crio o Rottweiler. Se pular um leão, o muro da minha casa está fora, meu Rottweiler vai partir dentro do leão. Eu não vou, não. Coragem só não adianta. Edmundo, meu caro, 920... Se me chamar de covarde de novo, eu vou fazer aqui como são o quê, Luiz? Ricardo, fala com covarde não, porra. Fala com o Ricardo aí, ô Bolsonaro. Não sou covarde não, tá ok? Se o Luiz falar isso de novo, ele vai ver só. Aí chega perto e vai me chamar para ver isso. Boa. Edmundo é bom. Meu caro, um abraço para você, Edmundo, né? Bom dia aí, obrigado pela sua participação, sempre aqui com a gente, tanto no grupo quanto lá na... Você tem, aliás, produzido muito pouco, né, Luiz? Tá? É verdade.
precisando produzir mais, tá? Eu acho que essa questão aí de produtividade sua não tá nem no semi, tá no árido mesmo, de verdade. Tá precisando, né, voltar a escrever mais aí. Eu tenho pensado muito sobre isso, né? A literatura, para mim, eu faço muito jornalismo literário, né? Um jornalismo de opinião, um jornalismo não, é diferente do factual, né? O Luiz sabe muito bem disso, né? É um jornalismo... Você conta uma história, né? Apresenta fatos, mas conta uma história através desses fatos. Né? E a escrita, para mim, a literatura e o jornalismo sempre teve um papel, para mim, muito importante na minha vida e muito terapêutico. Para mim, sempre a escrita foi muito importante. Mas não sei porquê, mas muitas questões me fizeram parar um pouco de escrever nesse período desse ano. E muitas vezes relacionadas a questões profissionais. Mas eu não posso e não vou permitir isso, não. Eu preciso voltar a produzir, não só pela questão do jornal, muito honrado em ter esse espaço no Folha 1, mas por questões pessoais também. Eu não posso me afastar do que eu tenho de melhor, eu acho. Então é uma falha, sim, mas vou corrigi-la. E agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer, sempre muito bom. Eu vou chegar atrasado no meu outro compromisso profissional, eu vou levar esse porro, mas o porro compensará pela companhia de vocês, pela companhia dos ouvintes, por estar aqui discutindo temas que dizem respeito à nossa cidade, ao nosso país. Então, se temos espaço para falar e para ouvir, por isso que eu fiz a pergunta ao Luiz, e poderia ser feito muito bem a Cláudia Nogueira também, um espaço para falar e para ouvir é muito importante. Vida longa ao programa, vida longa a esses espaços, vida longa ao pensamento que não se entrega a esse binarismo acéfalo que o país e o mundo está se entregando. Perfeito. Aloysio, bom dia para você também, obrigado por hoje e até amanhã para fechar aí mais uma semana e depois daquela breve pausa, segunda semana seguida sua aqui no Folha no Ar. Obrigado por hoje, amigo. Obrigado, Nogueira, Beto na técnica, obrigado, Edmundo. O papo sempre rende, né? Então, a prova é o horário que a gente está terminando aqui. Mas também tem, além do papo ser bom, o Brasil te morre de tudo, menos de tédio, né? Agradecer, sobretudo, ao ouvinte, telespectador do Folha no Ar. E, assim, eu queria sugerir um prêmio fictício. Já que estamos falando de agropecuária, quem nasceu, cresceu profissionalmente, vive em Campos, um dos outros 21 municípios do Norte Fluminense, e é contra o benefício aos agricultores pelo semiárido, parabéns, está correndo o troféu Mamadeira de Alfafa. Em homenagem ao agro. Boa. É o jeito, não tem outro. E seja ele de qual lado for, não é? Exato. E outra coisa, o propósito do Vladimir, não foi? Podia ser para o Feijó, podia ser para o Rodrigo, se fosse deputado federal, podia ser para a Lei Ferreira, Walter Silva, estou citando aqui parlamentares que fizeram história de Campos. Sim. Prefeito podia ser Vladimir, podia ser Medellene, podia ser Jefinho, Pastor Fernando, Alexandre Buchou, quem fosse. Isso independe do parlamentar que propôs e independe do prefeito de plantão. Né? Independe. E é uma lástima que explica muito de Campos que isso não seja claro e cristalino a todo mundo que vive aqui. É uma lástima, é lamentável. Muito ruim. Assino embaixo. Fecho também com o carimbo aí embaixo também, assino também. Lamento muito. São 9h30, fechamos o Folha no Ar de hoje com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também com o oferecimento de consórcio do Cicobi Fluminense. Estaremos de volta amanhã às 7 da manhã. Continue ligado, continue na Folha FM. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos. Todo mundo vai lá. Vou lá. Um abraço para vocês.
9h31 na Folha. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampos, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense.